Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 61. Voltamos mais rápido do que imaginávamos, né? Para mim, praticamente passou 2 minutos do podcast 60, enfim. Então agora a gente vai para as notícias realmente da semana que passou, né? Já mantendo o podcast em data, informando para vocês aí o que nós tivemos de relevante durante essa semana, certo? Recados rápidos. Bom, o feriado foi interessante, né? Estamos no feriado ainda, hoje é segunda-feira, certo? Madrugada de segunda-feira, a gente gravando aqui o podcast. E, bom, agradeço aí a todos que estão prestigiando o trabalho. Se não são inscritos no canal, se inscrevam, dê o seu like e curtam nossa página no Facebook, posto bastante coisa por lá, coisa interessante, principalmente minhas fotos ali que eu faço nas minhas pequenas viagens nos trens em São Paulo, certo? Então, sem muitas delongas, né? Vamos para as notícias da semana. Notícia, então, finalmente ali estou usando um pouco mais o Diário do Transporte, certo? Esse aí que de fato é um site especializado em transporte, pessoal ali muito competente. Recomendo ali que vocês visitem o site deles. E você vê aqui é uma foto de Guarulhos Secap, estação do CPTM, linha 13 Jade, muito bonita. Mas, né, a beleza da linha 13 Jade, infelizmente, não foi o suficiente para que as coisas dessem totalmente certo. Nota aqui então, licitação de espaços comerciais na linha 13 não teve propostas. Frustrante, eu acho que no mínimo frustrante. Ninguém se manifestou em relação aos espaços cedidos pela CPTM. Para quem não se lembra, vou recordar para vocês. A CPTM, há algumas semanas atrás, abriu uma licitação para locação de espaços comerciais, para vending machines, para quiosques, para balcões, enfim. Inclusive aquela área comercial ali que ficaria na estação Aeroporto Guarulhos. Entretanto, né, foi feita a licitação, né, possivelmente com os valores, mas ninguém manifestou interesse nesses espaços, né? O que até surpreendeu a própria companhia, que vai ter que trabalhar bastante para elaborar um novo edital, né, e consequentemente dar andamento aí a essa concorrência. Eles querem alugar ali, ganhar uma receita extra com a linha 13. Só que possivelmente um dos principais motivos por essa licitação ter fracassado, né, ter sido deserta, é o fato da linha 13 não ter ali uma demanda de passageiros expressiva. Atualmente, a demanda de passageiros da linha 13 Jade, com os últimos registros, está chegando ali na faixa dos 10 mil usuários por dia, certo? Usuários próprios. Então é uma demanda que não atrai muito, né, à primeira vista. Ainda mais a gente não sabe qual vai ser o valor do espaço que vai ser alugado. Possivelmente vai seguir o padrão dos espaços atuais, certo? Só que realmente 10 mil pessoas por dia não é nada atraente ali para o comerciante que quer ter bastante exposição do seu produto, que quer ter uma margem de lucro que consiga custear ali os custos do aluguel, né? Entretanto, ali, né, em relação à linha 13, a gente está vendo um aumento consistente no fluxo de passageiros. Então, a linha 13 é uma linha que ela é otimista, ela está em uma crescente interessante. O que a gente realmente precisa para que a linha 13 desponte como um projeto interessante é a gente ter, primeiro, um sistema alimentador melhor, ou seja, ônibus, né, que façam ali um terminal mais consistente com a linha 13. Hoje em dia a gente não tem tantas linhas integradas, tanto as municipais quanto as linhas da MTU. E é claro, a própria melhoria do serviço da linha 13, redução dos intervalos, mais horários nos serviços essenciais como Connect, Eu Expresso Aeroporto, até mesmo a própria implantação do People Mover, né, por parte da Gru Airport, seria interessante para trazer novos usuários ali. Tudo bem que são usuários restritos do aeroporto, só que os usuários restritos do aeroporto, eles têm dinheiro, poder aquisitivo, e isso aliado à questão das lojinhas ali vai ser perfeito, porque o cara que vai lá vai gastar sem ter problema com nada. Então,
é uma série de coisas que tem que ser melhorado da linha 13. Possivelmente assim que alguma parte, para quem não sabe, as obras da linha 13 continuam, ela foi entregue, mas tem muita coisa por fazer. Quando essas coisas pendentes forem entregues, possivelmente a linha 13 vai começar a despontar e ter um acréscimo de usuários cada vez mais consistente, chegando ali, né, perto da demanda de outras linhas, certo? Para uma linha inicial, né, a demanda estimada ali seria de 110, 120 mil usuários dia. Estamos longe desse número ainda, mas com esforço a gente pode chegar lá bem facilmente, certo? Então tá aí, linha 13, ninguém quis ali pegar espaços para vender. A próxima nota que nós temos aqui é uma nota polêmica, uma nota complicada que fez ali a semana estremecer. Vamos então ao título aqui: Scome ameaça deixar consórcio do monotrilho. É uma situação complicada, uma situação bastante indesejável, levando em consideração que a linha 17 tem embolado de uma maneira sensacional, né? É inacreditável como a linha consegue piorar a situação a cada mês que se passa. Mas tá aí, né? A Scome então está alegando dificuldades financeiras, certo? Quem é a Scome, né? Vamos apresentar para quem não sabe quem é a Scome. A Scome é uma empresa da Malásia que foi responsável, foi incumbida em realizar a produção dos trens da linha 17 Ouro, certo? Do monotrilho, e na implantação dos sistemas adjuntos aí, ou seja, sistema de sinalização, controle de tráfego, né? Talvez até mesmo questão de energia, né? Já que esse sistema ele se encaixaria perfeitamente com o trem da própria Scome, certo? O fato é que essa saída da Scome por dificuldades financeiras, né, acabou que se tornando consequência dos atrasos que a linha tem. Se você seguisse um cronograma correto, a empresa entregaria os trens na hora certa e não estaria passando por essas dificuldades financeiras. O prazo de entrega dos trens da Scome já está adiando toda hora, tá virando uma bola de neve. E isso realmente é bastante complicado, até chega a queimar um pouco o filme. Eu não culpo tanto a Scome. A Scome acabou chegando num buraco ali que é complicado, mas vamos ser honestos, não era para ter chegado nesse buraco. Se tivesse o prazo, né, sido cumprido, as coisas teriam um desfecho diferenciado. Enfim, com isso o projeto pode atrasar ainda mais, obviamente, porque a gente não vai ter os trens, muito menos os sistemas. O que, na pior das hipóteses, pode gerar uma relicitação para trens e sistemas, certo? E esses trens, esses sistemas deveriam estar adequados com o modelo de vigatrilho, já que, de acordo com informações que eu recebi, o modelo de vigatrilho da linha 17 não é o mesmo modelo de vigatrilho da linha 15, ou seja, os trens ali da Bombardier, que está lá na linha 15, não poderiam rodar na linha 17. Então são coisas de... aliás, até mesmo pelo tamanho, não poderiam rodar. Então a gente teria que ter aí um reprojeto por uma outra empresa, isso na pior das hipóteses. Entretanto, está prometido ali até o final do mês que o metrô vai fazer uma nova reunião para reavaliar esses cronogramas e possivelmente entre em pauta ali, além dessa reavaliação dos cronogramas, alguma discussão sobre a situação das empresas. Por quê? As empresas de engenharia não querem fazer a obra. A Scome está mal das pernas. Desse jeito ali vão ficar abandonada, né? A sorte é que, pelo menos a estação Morumbi está andando, né? Agora, se a Scome deixar o contrato, com certeza teremos um prazo bem mais longo. Tô esperando essa linha aí, eu tô chutando, certo? Quando ocorrer a reavaliação, acho que 2021 ela deve estar operando, certo? Isso aí é um chute meu, é uma ideia. Ano que vem não fica pronta, nem por milagre. 2020 também eu acho que não. Acho que 2021 ela deve estar nos ok, certo? Essa é a minha expectativa, né, realista de quando essas obras aí vão estar plenamente funcionais, ok? Então, vamos para a próxima nota aqui, uma nota um pouco mais otimista, mais bacana, né? Metrô CPT me fez aí a matéria que eu achei bastante interessante. Metrô lança
é o Estação Memória, né? Estação Memória é um projetinho aí que o metrô colocou, uma exposição, certo? Que fica ali na Estação da Sé. Mas não é uma exposição comum, eu acho que, pelo menos na história do metrô, deve ser a exposição mais simbólica que existe ali, né? É a exposição que conta a história dos 50 anos do metrô de São Paulo, né? Não é pouco tempo. 50 anos de empresa é algo a ser contado, né? E o metrô, particularmente, é que eu não sei como é que as pessoas têm essa visão de hoje em dia. Mas no começo, sim, o metrô ele era considerado uma revolução dos transportes públicos. A gente tinha um sistema de trens, só que moderno e sem aquela cara do subúrbio. Era algo dinâmico. E sem sombra de dúvidas, né? A marca que o metrô construiu ao longo desses 50 anos não é algo a ser desmerecido de maneira nenhuma. Jamais. O metrô ele trouxe para São Paulo algo que, sabe, que até 50 anos atrás jamais se pensaria. Então tá aí, comentando um pouco sobre a exposição, a Estação Memória tem um acervo largo ali de itens, certo? Ela contém ali ao longo dos seus 40 metros de túnel que foi projetado. Aliás, túnel que tem aquela semelhança aos túneis da linha 1 azul, né? Aqueles que eram feitos daqueles shields bem antigos. Aquelas placas de metal coladas ali na lateral, é bem parecido. Você tem ali uma série de imagens, textos, vídeos, coleções de bilhetes, medalhas, broches especiais, enfim, uma infinidade de itens, certo? Uma infinidade de informações disponíveis ali ao público, certo? Algo muito bacana, muito bem pensado, certo? E eu acho que vale a pena todo mundo que puder ir ali, né? Conhecer a Estação Memória, fica aberta ali na Estação da Sé, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, certo? E ela vai ficar exposta ali durante 2 anos, ou seja, vai ficar um bom tempo ali, é um marco, é muito bacana que isso esteja acontecendo, né? Até porque, querendo ou não, né, você está tendo atualmente muita desvalorização da empresa pública. Não por menos. A gente sabe que tem muita gente que quer se aproveitar da empresa pública porque ela te dá mais grana, né? Mas a gente esquece também do legado que a empresa tem, né? O metrô, particularmente, é uma empresa que sempre trabalhou com eficiência e gestão, né? Quem conhece a ordem dos processos ali, como o metrô de fato funciona, como eles têm determinadas preocupações com o usuário, você começa a perceber que as coisas não são só na base do lucro, né? Eles têm uma coisa ali pelo usuário, e isso é visível, né? Mas tá aí, é algo que eu super recomendo. Quem puder visitar ali, visite, certo? Aliás, vocês até colocaram a exposição das fotos ali dos usuários ali, do concurso fotográfico desse ano, né? Acho bacana também que eles tenham colocado. E aliás, né, no lado da estação memória tem a réplica do J35, né, do A35 aí, a frota pioneira do metrô de São Paulo, que também é muito bacana que esteja aí sendo exposta. Enfim, é a valorização de uma memória, de uma marca que, sem dúvida, né, acho que todo mundo de São Paulo ali reconhece de longa data, certo? Mas tá aí, então, recomendo a visita para todo mundo. Passando então para a próxima nota, uma nota esperada, uma nota muito boa, uma nota que dá uma esperança tremenda. A imagem está pequena, mas vamos dar um zoom. Aqui, o zoom vou deixar ela toda distorcida, deformada, mas é o seguinte: autorizada a caducidade da PPP da linha 6 laranja. Pois é, aconteceu. Finalmente ali, né, nós tivemos a autorização para o rompimento desse contrato entre o governo do estado de São Paulo e a concessionária Move São Paulo, né, ou Imove São Paulo, porque não morreu 15% das obras, mas parou por praticamente 2 anos e meio ali as obras, né?
deixando o pessoal da Zona Norte na mão. Né? Isso aí foi decidido na reunião do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas. Esse é um nome grande aí, né? Esse conselho aí foi quem deu o aval para a caducidade do contrato da linha 6, ou seja, daqui a alguns dias, né, algumas semanas, os próximos passos para o rompimento do contrato já podem ser realizados. Ou seja, não foi de fato rompido ainda, mas isso vai ser de fato realizado daqui a pouco, né? Primeiro passo ali a declaração da caducidade, ou seja, a oficialização do rompimento contratual, certo? O segundo ponto que vai ser as atividades de zeladoria dos canteiros de obra, ou seja, o metrô vai ter que assumir ali toda essa parte do cuidado, limpeza, guarda desses canteiros de obra que foram desapropriados e agora estão abandonados. Vai ter um cuidado ali. Estima-se 8 meses para essa ação de cuidados. O terceiro passo, que é a delimitação das indenizações e ressarcimentos, ou seja, a empresa deixou na mão, consequentemente ela acabou causando prejuízo ao Estado, e esse prejuízo será revertido em ressarcimentos ou em indenizações, né, multas por atrasos, enfim, vai ter ali um pedaço da móvel que vai acabar pagando um pouco por isso. E, por último, a realização de estudos para uma nova contratação de exploração da linha 6. A gente não sabe se vai ser exatamente somente a exploração comercial, no mesmo modelo que a gente tem com a linha 4 e com a linha 5, ou se isso também vai contemplar a construção. O que se tem como hipótese é de que o metrô acabe assumindo as obras da linha 6, uma hipótese, deixar claro, que o metrô assuma as obras da linha 6 e seja feita uma concessão nos moldes antigos, onde a operadora recebe a linha e toca ela ali por 25 anos, né, que sejam, né, somente operação e manutenção, né, não, sem tocar nas obras. É uma possibilidade que não pode ser descartada, mas, né, é bem possível que aconteça isso, certo? Lembrando, né, a linha está com obras paradas desde 2016, né? Motivo, é claro, as empreiteiras do consórcio tiveram uma mácula ali na Lava Jato e infelizmente isso prejudicou ali com que ela pudesse contrair empréstimos a longo prazo via BNDES. Como não conseguiram contrair esses empréstimos a longo prazo, a Móvel São Paulo ficou com os empréstimos de curto e médio prazo, só que ela não conseguiria pagar esses empréstimos. Consequentemente, ela teve que paralisar as obras e, quando você percebeu, nada mais andou. Ela estava travada, não poderia fazer empréstimo, não poderia pegar os empréstimos de médio e curto prazo, porque ela não teria dinheiro para pagar no prazo estipulado, e ela aí acabou travando no tempo, certo? Houveram também algumas tentativas para a venda da concessão da linha 6 para dois grupos. Foi um grupo espanhol, certo? Acho que é Sintra Ferrovial, e o outro foi um grupo chinês, certo? Se não me engano, acho que é CREC, algo do gênero, né? China Engineering, alguma coisa do gênero, né? Mas foi um grupo chinês. E ambas as tentativas de venda fracassaram, né? Possivelmente porque as empresas envolvidas ficariam com parte minoritária das ações e, consequentemente, parte minoritária dos lucros. Então a gente teve ali essa confusão, no final ninguém levou e a linha parou. E como já bem disse ali, só reforçando, as obras atingiram ali aproximadamente 50% de sua conclusão, né? Tornando ali os outros 85% a serem realizados pelo metrô. Mas tá aí, o primeiro passo para matar de vez a Móvel São Paulo já foi dado. Agora esperar os próximos capítulos dessa história. E continuando ainda um pouco com a linha 6, a gente vai passar para a próxima nota, que é a nota sobre a contratação que o metrô realizou, né? Em relação à microsimulação para a linha 6. A metrô contrata a microsimulação para a linha 6. Essa microsimulação, como você vê na imagem aí, essa aí é uma imagem de Pinheiro, certo? Essa microsimulação que foi contratada para a estação de São Joaquim da linha 6 laranja, certo?
O valor do contrato é de R$ 39.000 e a vigência é de 150 dias, certo? Dentro desse tempo, será feita ali algumas análises e serão recolhidos alguns dados. Primeiramente, aí serão entregues relatórios dos cenários básicos, ou seja, qual vai ser a situação inicial que será encontrada, a quantidade de usuários, caminhos que eles podem percorrer. Vídeos das simulações. Aí já é a parte mais visual mesmo, qual é o traçado que eles vão fazer dentro da estação, certo? Como vai ocorrer o fluxo, a velocidade desses usuários. E um relatório final com os arquivos de simulação, que é realmente sim, né, a síntese de tudo que foi realizado nesses 150 dias. Okay? O objetivo principal dessa microsimulação é validar o projeto arquitetônico e o dimensionamento para a circulação dos passageiros. Ou seja, você vai precisar, é ter bem pensado isso, que antes de você implementar um projeto para uma estação de baldeação grande, como vai ser no caso de São Joaquim, você precisa dimensionar corretamente os corredores, os espaços por onde as pessoas vão passar. Dessa forma você vai evitar gargalos. Você pode observar isso bem, sabe aonde? Santa Cruz. Não tenho notas aqui de se houve ou não esse planejamento, mas é fato que a transferência de Santa Cruz foi bem realizada, é uma transferência dinâmica que eu, pelo menos, não até então não cheguei a me esbarrar com ninguém, né? Mas, no geral, é algo interessante de ser realizado e vai possibilitar, né, claro, uma transferência mais fluida e segura para todo mundo. Com isso, o metrô vai poder, dependendo das análises que tiverem, efetuar correções no projeto da estação para evitar qualquer tipo de gargalo ali que venha atravancar os passageiros e causar desconfortos. Então é basicamente isso, né? A microsimulação será realizada, vai ser feita uma análise em cima de todos os dados que o metrô for fornecendo e, eventualmente, se necessário, alterações poderão ser realizadas no projeto para adequar o espaço à capacidade de usuários da linha, certo? Então é isso aí. Vamos para a próxima nota, que é a seguinte, linha 9 e o viaduto da Marginal Pinheiros, né? A história do viaduto aí tá rendendo bastante, não foi pouca coisa, um viaduto praticamente ele caiu 2 metros ali na Marginal Pinheiros, e a linha 9 passa basicamente por baixo desse viaduto, exatamente por baixo, o mesmo viaduto que caiu ali, passa justamente ali por baixo, né? Não é pouca coisa realmente. A linha 9 foi interditada para que fosse concluída as obras de escoramento do viaduto. Até alguns dias atrás ele estava descendo um pouquinho. Atualmente, segundo as informações mais recentes, ele está estabilizado, o que torna ali a operação um pouco mais tranquila. Está sendo feita uma comunicação direta com a Prefeitura de São Paulo, da CPTM, para que você possa realizar uma operação segura ali no trecho, certo? Então, os trens já voltaram a circular, estava parado ali por causa que estava com ameação de cair. Foi assinado PAES entre Pinheiros e Ceasa. Esse PAES já foi suspenso e o tráfego já voltou. Entretanto, foi implantada ali uma restrição de cerca de 20 km por hora na região ali da ponte, certo? Não sabemos de fato como vai ser feito para essa ponte voltar ao normal, se vai ter que ter mais alguma interferência ou não. Fato é que o que aconteceria se essa ponte caísse na linha, né? Primeiramente, você já teria 2 problemas, né? Primeiro, o trecho isolado da linha 9 e segundo, a rede aérea cortada ali em 2, certo? E a rede aérea é algo que você pode até reaproveitar. Você teria que depois construir novos pórticos, né? Porque os pórticos seriam quebrados automaticamente, né? E reimplantar ali, reemendar a rede aérea, mas isso não é um processo muito difícil, né? Isso dá para se fazer num tempo consideravelmente rápido. Talvez danos à via permanente dos trens ali, né? Sinalização, já que parte da energia, né, de sinalização, que é uma energia segregada, vai por via aérea também. Então, você teria essa série de problemas ali que poderiam acontecer
com a queda do viaduto. Isso sem contar, por exemplo, uma viagem com passageiros. Se tivesse uma viagem de passageiros e caísse uma parte de uma ponta em cima do trem, ia ser algo catastrófico, sem palavras, né? Mas enfim, tá sendo feito esse alinhamento, certo? Pode ser que o trecho pare novamente a qualquer momento, caso haja uma alteração no deslocamento do viaduto, vai ser acionada a CPTM e o trecho pode ser interrompido novamente. Então, vamos ficar atentos em relação a isso, a gente vai informando na medida do possível. Quando ocorrer alguma interdição, a gente vai soltar aí um alerta para vocês que são usuários da linha 9 Esmeralda da CPTM, certo? Então vamos passar para a nossa próxima nota, né, nossa última nota da semana, que é a seguinte: especulações sobre a série 9500 na linha 10 turquesa. Vídeos têm sido mostrados por aí, né, sobre um teste da série 9500 ali na estação de Mauá, certo? É um teste inusitado, né? Aparentemente um teste de rotina, só que feito ali num lugar um pouco atípico, certo? Para quem não sabe, a linha 10 atualmente tem passado por muitos problemas, principalmente problemas com composições antigas, certo? Que estão tendo o maior número de falhas, né, decorrentes talvez do seu estado, talvez da sua idade mais avançada, certo? Tanto que essas falhas começaram a ser tão recorrentes que a CPTM se viu obrigada a deslocar outros trens para a linha 10 turquesa. Inicialmente foram deslocados todos os trens, né? Foram 8 trens da série 7500 que foram deslocados para a linha 10 turquesa. Então isso deu uma melhorada ali no fluxo, deu uma melhorada ali na confiabilidade da linha. Só que parece que isso ainda não é o suficiente. As falhas continuam acontecendo e a gente está vendo poucas atitudes em relação a isso, né? Fato é que estuda-se sim uma compra de uma nova frota para a linha 10 turquesa. Não se sabe qual seria essa frota, quem seria o fabricante, mas estuda-se essa possibilidade de uma frota nova para poder substituir os trens antigos da série 2100, né, que são os trens espanhóis que no passado já foram o que havia de mais moderno na CPTM, mas hoje já por parte deles deteriorados, não estão mais demonstrando aquele luxo de antigamente, né? Quando eu falo deteriorado, não que eles estão, sabe, tipo trem antigo, né? Mas eles não estão apresentando o desempenho de quando eles vieram. Eles estão bem usados, bem carcomidos. Um dos motivos, aí é uma especulação minha, certo? Uma hipótese, para que esses trens estejam dando tanto problema, é o fato de que realmente, né, ele chegou num limite de utilização, porque você tinha o projeto do 2.100 usado para trens de passageiros para longos percursos, né? E tinha uma aceleração mais lenta, sua estrutura foi projetada para algo mais leve, só que você transforma esse trem de longo percurso num trem de subúrbio, e um subúrbio pesado, quando a gente sabe que a linha 10 tem bastante usuários, o ABC tem bastante usuário, então você acaba desviando o trem da sua função normal. Outra hipótese também é a questão da manutenção dele, porque depois que a Alstom assumiu a manutenção do série 2.100, o trem está começando a dar muito defeito, então a gente não sabe exatamente se é isso ou não. Fato é que os trens não estão apresentando mais o desempenho bom que eles tinham antigamente, então isso vai acabar motivou a chegada dos 8 trens 7500 para a linha 10 e vai motivar sim a compra de novos trens somente para a linha 10 turquesa, certo? Então, mas lembrando, não tem previsão nenhuma para isso acontecer. E em relação, voltando à questão do 9500, oficialmente não existe nenhuma informação que corrobore, né, que confirme que o 9500 vai mesmo para a linha 10. Foi um teste, a gente não sabe se foi isolado, vai ser contínuo. Fato é que a gente está de olho aí para ver o que vai acontecer.
O que pode acontecer aí já é uma especulação, certo, né? Os 9.500, alguns podem ir para a linha 10 turquesa, até porque a gente tem de sobra ali na linha 7 alguns trens da série 1700 que podem sim cobrir ali parte da demanda nos trechos principais. Caso isso não ocorra, possivelmente a gente pode ver uma realocação de frota. Os trens da série 8500 vão ficar totalmente na linha 11, certo? Alguns trens que estão ali na 11, como série 9000, seriam jogados para a linha 12, e o restante de trens que a gente tem na linha 12, esse sobressalente, passaria para a linha 10. Em questão de eficiência, é mais plausível você colocar um trem da série 7000 na linha 10 do que o 9500. O motivo é muito simples. O treinamento do 7500 serve no 7000. O treinamento do 7000 não serve no 9500. Então, essas diferenças de modelo são semelhantes, mas as diferenças impactam na operação do trem. Portanto, é uma possibilidade que eu coloco que talvez alguns trens 7000 que hoje estão na linha 12 possam passar também a operar ali na linha 10 turquesa, certo? Mas até então, sem confirmações oficiais em relação a esse tema, ok? E para finalizar nosso podcast de número 61, vamos para a nossa última notícia além do trecho, que é a seguinte: o governo da Bahia lança edital para o tramo 3 do metrô. O metrô Bahia está avançando de maneira consistente, certo? Os investimentos têm sido bastante interessantes, bastante voltuosos, o que está atraindo aí, com certeza, a iniciativa privada, né? Como já atraiu aí com a CCR. A CTB, Companhia de Trens da Bahia, publicou o aviso para a extensão da linha 1 do metrô de Salvador até a região de Cajazeiras / Águas Claras, certo? Um trecho ali entre aproximadamente 5 quilômetros e contaria com 2 novas estações. Seriam elas a estação Campinas e a estação Águas Claras Cajazeiras, né? Cajazeiras, né? Iras. Enfim, aí vem a pronúncia que me trava, né? Enfim, lembrando, o metrô de Salvador é operado pela CCR, né? Operadora privada, se não me engano é majoritário, né? Acho que é só eles que têm um controle ali da operação do trem de Salvador. Você está vendo aí um trem, o modelo deles é um Rotem, né? Um trem coreano. Os caras adoram os trens coreanos, certo? E no caso, né, da expansão do metrô de Salvador, o Estado ele é o responsável pela construção das estações, enquanto o CCR, o ente privado, é responsável pela implantação do sistema de operação. A gente não sabe se se refere a trilhos ou, por exemplo, a questão de sinalização, a questão de controle dos trens ali, né? A gente tem que ver bem isso, mas o fato é que o grosso das obras fica para o Estado e a operação, né, e manutenção fica para o ente privado fazer. Ok? As obras terão uma duração aproximadamente de 30 meses, certo? E estima-se que com as novas estações, né, cerca de 500 mil pessoas poderão ser beneficiadas. Então é um número interessante. Creio que sim, o metrô Bahia poderá se desenvolver cada vez mais. Aliás, já desponta como um dos metrôs mais modernos do Brasil, certo? Eu acho que o metrô da Bahia tem um potencial incrível, né? E se manter esse ritmo de expansão, lembrando, a expansão ela não tem que ser às vezes uma coisa, por exemplo, gigantesca, tipo expansão São Paulo aqui que a gente teve. Para você fazer uma expansão São Paulo, você tem que ter também um dinheiro de expansão São Paulo, que é na casa dos bilhões de reais e disponível na hora, né? No caso do Metrô Bahia, com uma verba limitada, parte do dinheiro veio do governo federal, outra parte do estado. E com esse dinheiro assim, você pode expandir de maneira segura e para regiões com maior demanda, né? Ou às vezes, nem necessariamente expandir, vai para uma estaçãozinha, mas você pode expandir para uma região um pouco mais longe e no final das contas, né? Depois você cria uma estação intermediária, que pode ser interessante a longo prazo, né? Mas enfim, reiterando, né? Eu creio que o metrô da Bahia tem sim muito para ser
um dos principais metrôs aí do país. Com certeza, até então, pelo que eu tô vendo, é referência em eficiência e atendimento, né? E também em beleza, com certeza. O metrô da Bahia aí tá se mostrando muito bonito, né? Tão elegante quanto as principais metrópoles, no caso Rio-São Paulo, né? Mas enfim, esse foi então o nosso Além do Trecho, certo? Esse também foi o nosso podcast no Trecho, podcast número 61. Agradeço a vocês que ouviram até o final. Nosso programa foram 35 minutos. Tentei sintetizar ao máximo aqui as notícias, certo? O nariz também tá um pouquinho ruim, começou a ficar entupido quando eu comecei a falar. Mas eu fico grato aí pela colaboração, pela audiência, né? A gente sempre tem que agradecer. Lembrando também, consultem aí nossas fontes. Hoje nós tivemos aí a presença do Diário, o Diário do Transporte, né? Eu não coloquei aqui o Viatrólibus, mas vale a pena citar o Viatrólibus também, tá com o canal no YouTube dele crescendo bastante. Vídeos curtos, bem explicativos, né? Ao contrário aqui de minha pessoa, que faz vídeos gigantescamente longos e bem explicativos, só que com pouca adesão, né? Afinal de contas, as notícias às vezes não agradam a todo mundo. O Ferroviando, claro, ele entrou aí há pouco tempo, vai fazer um ano, logo faz um ano, né? O cara chegou com 2 pés no peito, sem palavras. E o metrô CPTM, mais tradicional aí, esse aí eu confio, assino embaixo. Enfim. E claro, o Diário do Transporte, que eu estou usando mais como referência, né? Que realmente é jornalismo profissional ali ao último nível, né? Enfim, jornalismo raiz. O cara lá escreve no papelzinho, cara. O cara é monstro, né? Um elogio ali pro Adamo, né? Adamo Bazzani. Enfim, é isso aí. Essas foram as notas. Já vou preparando a pauta para o podcast de número 62. E se tudo der certo, domingo que vem a gente estará no ar. É isso aí. Agradeço mais uma vez e até a próxima edição do podcast no Trecho.